Onde eu parei. Pronto. Quem me perguntou sobre a E? Não sei se já está aqui. Deu para entender por que que não pode ser a E? Ô, professor, eu vou ter que sair e entrar de novo, porque a tela tá verde para mim. Eita, sai aí, entre, veja se melhora. Para o restante está ok, gente? Para vocês está ok? A tela, está tudo certo? Sim. Então, tá bom. Então, o problema é no dele mesmo. Bom, gente, eu quero reforçar aqui, depois dessa questão, eu quero reforçar a necessidade de vocês observarem o que o comando está pedindo, tá? Porque o que é que está acontecendo? Vocês erram algumas questões porque não entendem o que a questão está pedindo. Não estão conseguindo interpretar o comando da questão. Então, nesse caso aqui, ele já deixou claro que existia uma crítica no texto. Então, ele coloca a esse respeito, ou seja, diante dessa crítica, é necessário o quê? Né? Diante desse problema que a gente tem da influência da mídia, é necessário fazer o quê? Então, era isso que ele queria, tá? Ele não queria que a gente encontrasse o problema. O problema ele já disse. Ele queria aqui que a gente encontrasse uma solução para o problema, tá? Então, é isso. Eu lembro que a gente, quando trabalhou lá os eixos, tinha lá, enfrentar situações problema, ou então dar soluções, né? Encontrar soluções para os problemas abordados. Essa é uma dessas questões, porque ela traz um problema e ela quer que a gente encontre uma solução de acordo, lógico, de acordo com o que o texto propõe, né? Então, é uma dessas questões que a gente não era para procurar o problema, mas procurar a solução, né? Ele diz, é necessário. Lembrem da redação, quando vocês vão colocar a proposta de intervenção, vocês não colocam é necessário? Então, quando aparecer assim, é necessário, vocês vão interpretar como uma solução para o problema, tá? Lógico que sempre de acordo com o texto, né? Vocês não vão criar a solução de acordo com o que o texto está propondo. Então, quando aparecer assim, é necessário, vocês vão interpretar como vou ter que buscar a solução para o problema. Então, a solução é diferenciar essas práticas, tá? Então, é isso. Entenderam? Anotaram isso aí? Isso é muito importante. Anotaram? Estou vendo ninguém para saber se anotou, né? Então, tem que perguntar. Sim. Anotaram? Pode repetir de novo, por favor? Quando aparecer essa palavra é necessário, ou qualquer outra palavra com o mesmo sentido, né? É preciso, é necessário, é importante que... Aí você vai entender que ele quer que você encontre uma solução. Uma solução para aquele problema que ele apontou no comando da questão. Então, o que foi que ele fez? Ele apresentou um problema, né? Disse que essa influência da mídia, e depois ele quer saber, a partir do texto, né, infere-se do texto, a partir do texto, qual seria a solução para isso. Né? A solução seria a gente diferenciar essas práticas e tal, tal, tal. Então, é necessário, é preciso, significa solução. Eu vou buscar nas alternativas uma solução, tá? Então, às vezes, vocês marcam alternativas que não estão trazendo o que o comando pediu. Que, assim, se a gente for analisar, pode ser até que aquela informação seja verdadeira, mas ela não está de acordo com o que foi pedido lá no comando. Então, isso é muito importante, vocês observarem. Vamos para a quinta questão. A gente tem aqui uma música que ninguém conhece, ninguém nunca viu, é uma partida de futebol, né? Eu tenho certeza que todo mundo, quando leu cantando a música, né? Porque todo mundo conhece. E ele faz uma análise aqui dessa música, né? Ele coloca o seguinte: no Brasil, além de um esporte de competição, o futebol é um meio de interação social que desperta paixão nas pessoas. Então, ele está abordando o esporte aqui não apenas no caráter físico, né? Mostrando o esporte, por exemplo, como uma atividade física. Ele está mostrando aqui o esporte como uma manifestação cultural, né? Uma forma de interação entre as pessoas.
No trecho da letra da canção, esse esporte é apresentado como. Então, aqui nesse trecho da música, o esporte, ele é colocado como o quê? Né? De que forma o esporte foi trabalhado aqui, né, nessa música? Esse esporte é apresentado como um elemento de identidade nacional. Gente, toda vez que falar de identidade nacional, vocês vão sempre remeter à questão cultural, à questão da interação social, tá certo? Falou do esporte como identidade nacional, vocês vão sempre relacionar isso à cultura e à interação social, tá? Ou então a manifestações de um povo, enfim. Mas está mais nesse caráter social e cultural. E como é que a gente sabe disso, gente? Aqui, no próprio comando, ele diz meio de interação social, ou seja, o esporte ele promove essa interação entre as pessoas, né? E aqui na música ele diz, que coisa linda é uma partida de futebol, posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dou imenso crime, né? E ele vai colocando o esporte como uma paixão, né? Como uma forma de estar ali interagindo, torcendo, né? Então, ele coloca esse esporte não voltado ao caráter, sei lá, de saúde, por exemplo. Ele está colocando o futebol como uma forma, uma manifestação cultural, né? Quando você está ali torcendo, você vai lá no estádio e fica ali vibrando pelo seu time, isso é algo cultural, tá? E isso faz parte da nossa cultura. E tudo que diz respeito a essa interação social, a essa manifestação cultural, está também relacionado à identidade nacional. Ok? Deu para compreender? Jússi, Pode falar. por que não poderia ser a E? Fator de alienação social de um povo. Porque aqui ele não está colocando o esporte de forma crítica. O esporte pode alienar? Pode alienar. Mas não é essa a mensagem que está sendo transmitida na música. A mensagem que está sendo transmitida é essa questão de o futebol como uma manifestação cultural, de interação entre as pessoas e tal. E não como uma forma de alienação. Ele não está trazendo uma crítica. Se fosse uma crítica, se ele quisesse abordar aí para esse lado, aqui no comando da questão, ele ia falar dessa crítica. Ele ia, em algum momento, colocar que há uma crítica. Mas aqui no comando, ele só abordou a interação social. Ele não falou de crítica, tá? Então, por causa disso, não pode ser a letra E. Porque quando ele foi apresentar aqui no comando, ele não foi para o lado crítico, tá? Ele foi fazer uma análise sobre o papel do futebol, né? Eu sei que você interpretou isso por causa disso aqui. Posso morrer pelo meu time. Você entendeu isso como uma alienação, não foi isso? Foi justamente isso. Então, essa parte aqui, claro, se a gente fazer uma análise crítica, a gente pode entender que há sim uma alienação, morrer pelo time, né? Mas lembre também que isso é uma letra de música, tem uma linguagem figurada, e quando ele coloca posso morrer pelo meu time, não significa necessariamente que ele morreria, né? Talvez não seja alienação, é apenas uma forma de manifestar por meio da linguagem figurada o amor dele pelo time, né? E não necessariamente uma alienação, porque lembre que a música é como se fosse um poema, ele traz uma linguagem figurada, né? Então, quando ele diz, posso morrer pelo meu time, isso é uma hipérbole, um exagero, né? Ninguém morre pelo time, ele só está querendo dizer que ele ama muito. Então, ele não traz aí essa crítica. Vamos para a próxima. A sexta questão está falando sobre a capoeira, sobre a origem da capoeira, e ele explica por que foi que surgiu, por que foi que a capoeira surgiu, né? De onde veio e por quê. Por que que os negros resolveram praticar a capoeira, né?
Aí ele coloca o seguinte no comando: o contexto do surgimento da prática da capoeira no Brasil marca física, histórica e culturalmente essa manifestação corporal, caracterizada como uma. Aqui no texto, ele diz que tem essa, é uma manifestação corporal, lógico, porque, por exemplo, ele diz no texto que quando eles criaram a capoeira, era uma forma de defesa, né? Contra todo aquele sistema que eles sofreram de maus tratos e tal. Então, era uma forma de defesa. Então, ela é encarada como uma manifestação corporal. Só que não era só isso, né? Ele coloca aqui que tem um caráter histórico, né? Tem um caráter cultural, ou seja, o surgimento da capoeira ele não pode ser observado apenas, por exemplo, pela parte física, né? Tem que se observar todos os aspectos, o físico, o cultural, o histórico, enfim. Aí ele coloca, a capoeira, de acordo com o que está sendo descrito no texto, ela é caracterizada como? Então, como é que a capoeira é descrita nesse texto? É isso, né? É caracterizada. Quando aparecer a palavra caracterizar, né? E quando ele pede o que é para você fazer, né? Ele diz caracterizando a como. Então, se ele quer, ele colocou o verbo caracterizar, eu vou ter que buscar características. A própria palavra já está dizendo o que é que eu tenho que buscar. Quais são as características da capoeira, né, de acordo com tudo que foi descrito aqui sobre ela, tá? Então, aprendam a observar o que o comando da questão pede. Sempre no final do comando, ele define o que é que ele quer de você. Então, nessa questão aqui, ele quer que você encontre algo que caracterize a capoeira de acordo com o que foi descrito no texto. Forma de reconstrução identitária como defesa do negro. Por que reconstrução identitária, né? Porque a capoeira, ela não surgiu só para defender, como foi colocado aqui. É uma questão de identidade, de preservação de uma cultura, né? Porque quando eles estavam ali manifestando a sua cultura, eles estavam preservando a cultura deles. Não foi algo que eles chegaram aqui no Brasil, vamos criar capoeira. Não, isso foi algo cultural, né? Foi algo que veio de lá, da cultura deles, de lá da África. Então, quando ele traz para cá, lógico que ele vai e modifica, né? Ele não quer só se defender. Ele quer mostrar, de certa forma, uma identidade e preservar a identidade dele, tá? Então, é uma forma de reconstrução identitária. Por que reconstrução? Porque eles não puderam pegar o ritual como eles faziam lá no país deles, né? Eles tiveram que reconstruir, readaptar, porque não era permitido que eles fizessem qualquer ritual da cultura deles. Por isso que eles precisaram reconstruir. Tudo isso é colocado aqui, ó. Resistência cultural. Então, foi uma forma de resistir. Olha, vamos reinventar a nossa cultura, a nossa tradição, né? Como uma forma de resistência. Lógico que eles não tinham percepção na época sobre isso. A gente tem essa percepção hoje, né? Mas era, sim, uma forma de resistência. Alguém marcou outra alternativa? Não. Não? Essa foi fácil. Essa eu achei bem de boa. Foi fácil. Deixa eu ver essa outra questão. Assim. Aqui, nessa sétima questão, ele faz uma análise sobre a relação entre o torcedor e o time. E ele faz ali uma análise sobre até que ponto eu como torcedora, né, até que ponto eu posso agir só de acordo com o meu time, de acordo com o que acontece com o meu time.
e até que ponto isso pode influenciar na minha vida. Então, ele faz aqui alguns levantamentos desse tipo. Aí ele coloca aqui no comando. Partindo da discussão sobre as relações entre o torcedor e o seu clube, né? Então, ele faz uma análise entre o torcedor e o clube, observa-se que o fanatismo futebolístico, ele está falando do fanatismo, né? Então, ele está falando dessa relação, mas ele enfatiza a questão do fanatismo, dizendo que tem que haver ali um certo cuidado para diferenciar e saber definir até qual ponto, né, aquilo pode interferir na vida pessoal da pessoa, enfim. Ele diz ali que deve haver um limite, um certo limite nesse fanatismo. Aí ele coloca, observa-se, tá? Observa-se que o fanatismo futebolístico. Então, ele quer que a gente encontre no texto, né? O que a gente pode observar sobre esse fanatismo, tá? De acordo com o texto, o que é que nós podemos observar sobre esse fanatismo? Percebam que eu estou sempre grifando palavras e expressões do comando da questão. E vocês precisam fazer isso, tá? Quando vocês forem buscar a alternativa correta, vocês têm que grifar principalmente a palavra ou a expressão que resume o que é que a questão está pedindo. Então, aqui eu tenho que grifar o observa-se, e eu teria que grifar aqui o fanatismo futebolístico, que eu acabei esquecendo, eu tenho que grifar os dois. Por quê? Porque é a partir disso que eu vou definir o que é que a questão quer de mim. Então, a questão quer que eu observe algo sobre esse fanatismo, de acordo com o texto, tá? De acordo com o texto, esse fanatismo está relacionado à fragilidade identitária, o que dificulta a dissociação entre sua vida e de seu clube ou ídolo. Onde é que tem isso no texto? Aqui no final, ó. A probabilidade de um indivíduo se tornar um torcedor fanático está diretamente relacionada com a construção da sua identidade. Então, se a pessoa tem problemas ali na construção da sua identidade, ela vai ser uma pessoa muito fanática. Se uma pessoa é muito bem resolvida sobre a sua identidade, ela vai saber pôr um limite entre a sua vida e a vida do clube, a vida do seu ídolo, tá? Então, aqui no texto, ele já dá a resposta, tá? Ele já está dizendo o que é que a gente observa sobre esse fanatismo, tá? Então, letra B. Alguém marcou outra alternativa? Essa foi muito fácil. Vamos lá. Para a próxima. Aqui na questão 8, ele faz uma análise sobre a influência da mídia na educação física escolar. Vocês vão ver, e eu vou abordar isso na aula de hoje, que muitas questões trabalham a educação física escolar. Eles não trabalham a educação física de forma ampla, né? Claro, tem questões que abordam de forma mais ampla, mas existem questões específicas que focam na educação física escolar, voltadas ao ambiente escolar. Nesse caso aqui, ele está colocando a mídia, a influência da mídia, né, nessa educação física escolar. De que forma a mídia influencia, né, na educação física escolar? Aí ele coloca o seguinte: a reflexão trazida pelo texto que aborda o esporte telespetáculo. Veja, embora o título do texto ele foque aqui na educação física escolar, ela foca aqui no telespetáculo. Por quê? O que seria esse telespetáculo? O esporte como telespetáculo, né? É um esporte que visa simplesmente iludir o telespectador, tá? Iludir aquele torcedor, iludir aquela pessoa que acompanha determinado esporte. Por quê? Porque ela não traz a verdade, né? Então, o
o esporte como telespetáculo, o que é que ele faz? Ele pega a imagem de um clube, a imagem de um esportista, né? Porque ele está falando de qualquer esporte, de um atleta, né? E aí ele pega a imagem dele e coloca da maneira como quer. A mídia coloca a imagem desse atleta como ela quer. Pode ser uma imagem positiva, pode ser uma imagem negativa. Porque o objetivo da mídia é gerar, né, um engajamento e gerar uma certa repercussão em cima daquilo. Porque quanto mais repercussão tem, mais a mídia vai lucrar. Então, o telespetáculo, o esporte telespetáculo é lucrativo. Então, eu vou ali criar uma situação que vai gerar Ibope, né? E quanto mais gera Ibope, mais lucro a mídia e as empresas envolvidas vão ter. Aí ele coloca, está fundamentada na. Então, o esporte telespetáculo, né? É isso que está sendo abordado. Essa reflexão dele, ela tem um fundamento, tá? Então, o que é que ele quer saber? Essa reflexão foi colocada. Está fundamentada em quê? Em qual fundamento? Né? O autor do texto fez essa reflexão. É isso que ele quer saber. Fundamentada na distorção da experiência do ser atleta para os espectadores. Ó, a experiência global do ser atleta é modificada. Tá vendo? Então, esse esporte telespetáculo, ele se dá dessa forma. Eu vou distorcer, né, a imagem desse atleta, ou vou colocar ele como muito bom, ou como muito ruim, ou vou criar uma situação polêmica, né? E é isso que ele diz, modificada. A socialização no confronto e a ludicidade não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações de violência, em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. Então, a mídia, ela usa dessas situações de violência, de situações polêmicas, para gerar ibope, né, e lucrar. Então, a distorção da experiência de ser atleta. Ele diz aqui, ó, a experiência global de ser atleta é modificada, ou seja, distorcida. Tá? Na verdade, ele só reescreveu essa parte aqui, ó, com outras palavras, trouxe a mesma informação. A distorção da experiência do ser atleta. Então, ele distorce, ou seja, ele modifica essa experiência, como ele está dizendo aqui no texto. Alguém marcou outra alternativa? Tudo certo? Vamos para a nona. A nona, ela está falando de padrões corporais. Vocês estão percebendo, né, que existem muitas questões que abordam a influência da mídia, o padrão corporal que é imposto por ela. Então, existem muitas questões que abordam essa temática. Então, esse texto é um deles, né? Ele faz uma reflexão sobre esse padrão imposto pela mídia, esse padrão corporal. Em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, compreende-se que esta população, então ele faz uma reflexão sobre como a mídia coloca esse padrão e, ao mesmo tempo, ele traz a realidade. Qual é a realidade brasileira com relação aos corpos, né, aos padrões corporais? Compreende-se que esta população, ou seja, a população brasileira, é caracterizada pela sua rica diversidade. O texto diz isso. Ele coloca assim, ó, especialmente no Brasil, onde a diversidade é uma característica marcante. Ou seja, nós temos corpos dentro de padrões diferentes, muito diferentes, né? Então, é essa a realidade da população brasileira. Ok? Alguém marcou outra? Gente, vocês são péssimos hoje. Horríveis. Vixe Maria, quase 30 pessoas nessa aula hoje. Ninguém dá um A. Às vezes eu fico na dúvida se vocês estão me ouvindo ou se eu estou aqui falando só. Vocês estão aí? Sim. Sim.
Sim. Sim. Ah, que ótimo, vocês estão aí. Engajamento zero aqui, tá? Vamos lá. Para a última. Espero que na hora da aula do conteúdo vocês interajam mais. 10ª questão. Deixa eu lembrar, viu? Ah, sim. Essa 10ª questão, ele aborda a participação feminina dentro do esporte, né? Então, ele vai fazendo um panorama de como as mulheres são vistas dentro dos esportes. É isso que está sendo colocado no texto. Aí ele coloca o seguinte: no contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres, então ele já está dizendo que o texto faz uma relação entre a prática do futebol, eu falei do esporte, para mim tinha sido do esporte geral, mas é do futebol. Então ele está fazendo ali uma relação entre a prática do futebol e as mulheres, ele está fazendo aí uma reflexão sobre isso, tá? É caracterizada por tá? Então, essa relação aí, essa relação que é colocada de acordo com o que está sendo abordado no texto, ela está sendo caracterizada pelo quê, né? Como é que está sendo caracterizada essa relação entre a mulher e o futebol dentro do texto? É caracterizada por um argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Como? Onde é que tem isso? Repare, já no início do texto ele coloca: encontrando base em argumentos supostamente científicos, supostamente, o mito do sexo frágil contribui historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Então, ele já está falando que existe um argumento supostamente científico, ele não é científico, supõe-se que é, tá? É apenas uma suposição. Aí depois ele coloca, tem outras partes também, mas eu destaquei essa. O esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. Então, o que é que essa parte aqui está mostrando, né? Que a mulher, nessa relação da mulher dentro do futebol, é colocado como argumento dentro da sociedade que a mulher não pode praticar o futebol por causa dessa fragilidade, né, do seu corpo biológica, sua fragilidade biológica. E a sociedade usa esse argumento, que não tem fundamentação científica nenhuma, como diz o texto, para poder argumentar o fato de as mulheres não poderem praticar o esporte, praticar o futebol. Então, é esse argumento que é utilizado equivocadamente pela sociedade. Olha, a mulher não pode porque ela fisicamente é mais frágil, então não dá, biologicamente é mais frágil, então a mulher não pode. Só que o texto está mostrando que esse argumento ele não tem fundamentação, é um argumento totalmente equivocado e que a mulher não está sendo engajada dentro do futebol não por causa da questão biológica, é por causa das desigualdades históricas e sociais. Tá? Ele mostra aqui que é por causa desse preconceito, né? Por causa do preconceito que é imposto pela sociedade, que a exclui desse meio. Então, não é por uma questão biológica, é isso que o texto aborda. Então, a correta é a letra A. Alguém marcou outra alternativa? Vocês estão péssimos, gente. Não. Não. Tá bom. Então, finalizamos aqui nossa primeira parte e vamos para o nosso conteúdo de hoje. Como eu falei para vocês, nós vamos ficar sempre assim, 2 semanas dentro de uma competência só, tá? Então, em uma semana, eu trago a competência de uma forma mais teórica e na outra semana, eu trago aquela competência dentro de um conteúdo específico, né? Então, a gente vai trabalhar sempre assim, tá? Geralmente 2 semanas. Dependendo da competência, pode ser que a gente passe 2, 3 semanas. Por exemplo, quando a gente chegar lá na competência da parte da literatura, a gente vai ter que se prolongar mais um pouco.
conteúdo de arte também é um pouco maior, mais complexo. Então, vai depender também da competência, tá? Faltam 6 minutos, e para não ficar assim quebrado, eu vou finalizar, a gente retorna, né? E aí fica a gravação separada, tudo bonitinho, certo? Então, vou encerrar, a gente retorna.